De ídolos pop a filósofos antigos. Veja como escolher um bom repertório sociocultural para sua redação. Olá, olá, meus queridos! Na aula passada, nós aprendemos a escrever uma tese para sua redação. Primeiro, nós vimos que o principal modelo que aparece nas redações nota 1000 é escrever uma tese por duas causas. Em seguida, eu dei exemplos de construções de tese mediante agentes problematizadores, ou seja, os responsáveis pela persistência do problema, para você ter acesso a órgãos e instituições que podem ser usados para a maioria dos temas, com destaque especial para o Estado e a sociedade. Embora nós também vimos que a mídia e a escola são responsáveis por uma gama de problemas que persistem na realidade brasileira atual. Bem, e na aula de hoje nós vamos eleger os melhores repertórios para dialogar com esses agentes problematizadores. Como eu disse na aula anterior, eu não vou trabalhar aqui com adivinhações sobre o tema da redação. Eu vou preparar você para escrever sobre qualquer tema. E como, na hora de construir a sua tese, você deve apontar de modo geral para dois culpados, isto é, o Estado e a sociedade, eu vou mostrar aqui um par de exemplos que dialoguem com esses dois agentes problematizadores. E em seguida, vou mostrar mais outro, dividido entre a mídia e a escola. Com isso, você não vai ficar dependente do tema da redação. Em vez de você se desesperar buscando decorar várias citações e filósofos e sociólogos, eu vou te passar meia dúzia de repertórios que dialoguem com a maioria dos temas. Mas antes de a gente começar, vamos entender o que é um repertório sociocultural e a sua importância na redação do Enem. Primeiramente, por que ele é tão importante assim? Porque ele está presente em todas as redações nota 1000. E detalhe, nas redações em que essa nota é alcançada, os textos mostram cerca de 3 repertórios diferentes. É praticamente um por parágrafo. Então, galera, vocês estão conseguindo ver a importância disso daqui? Quando vocês forem fazer a prova do Enem, não arrisquem em querer colocar apenas um repertório. Se tem redação nota 1000 nessa configuração, eu desconheço. Por isso, você vai colocar um repertório na introdução, outro no desenvolvimento 1 e mais outro no desenvolvimento 2. E como nós vimos na primeira aula, para garantir a circularidade do texto, nós vamos repetir o repertório da introdução na conclusão. Tudo certo então? Agora você já sabe a quantidade de referências que precisa trazer para a dissertação do Enem. Mas o que necessariamente são elas? O que significa um repertório sociocultural? Bem, grosso modo, um repertório sociocultural são informações de outras áreas do conhecimento, como história, filosofia, sociologia, literatura e artes em geral. Mas o que o caracteriza? As principais características do repertório são validade, pertinência e produtividade. Vou explicar cada uma delas para vocês. Primeiro de tudo, validade. Um repertório válido é aquele que traz informações de fontes confiáveis, reconhecidas no meio acadêmico e científico e ou proferidas por autoridades no assunto. Aqui não vale trazer ideias consolidadas do senso comum. Em segundo lugar, nós temos a pertinência. Talvez aqui estaria o maior desafio na escolha de um repertório, mas os alunos do professor Murilov não têm esse problema. Um repertório pertinente é aquele que está relacionado com um tema. E por vezes isso pode ser um desafio, porque um tema surpreendente pode colocar uma situação em que as referências se esgotem, mas pra gente aqui não. Como eu vou passar repertórios que estão relacionados com os principais problemas que acometem o Brasil, eles poderão ser usados para quaisquer temas. Então, muita atenção nesta aula de hoje. E por fim, a produtividade. Aqui você vai mostrar para o corretor da redação que entendeu o conteúdo do repertório trazido. Não dá só para jogar a ideia do pensador que você trouxe. Você tem que mostrar que entende o que ela significa. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos começar trabalhando com repertórios que se relacionem com a ineficiência ou a eficiência do poder público. Vou dar 2 exemplos para vocês. 1. Teoria do Estado-Providência, do John Locke. E 2. Teoria da Instituição Zumbi, do Zygmunt Bauman. Ambas são úteis para criticar as falhas do Estado, só que por caminhos diferentes. O John Locke traz uma ideia relacionada a um ideal de Estado moderno, ou seja, ele descreve em sua teoria como o Estado deveria ser. Já o Zygmunt Bauman aponta para os problemas que ele enfrenta na realidade. Um descreve sobre um cenário ideal, o outro sobre um cenário real.
Mas como você usaria cada um dos dois? Bem, inicialmente com John Locke você vai afirmar o seguinte: de acordo com a teoria do Estado-providência do filósofo iluminista John Locke, é possível inferir que é dever das instituições estatais prover o bem-estar de todos os cidadãos. Em seguida, você começa um diálogo com a realidade brasileira, fazendo uma contraposição. Veja bem, enquanto John Locke diz que o Estado ideal deve garantir a qualidade de vida da sua população, o Estado brasileiro não faz isso em muitos aspectos. Por exemplo, em relação ao sistema público de saúde do país, que em muitos outros aspectos não foi capaz de atender com eficiência toda a população no cenário da pandemia. Desse modo, você poderia fazer uma oposição entre o Estado ideal de Locke e o Estado brasileiro real. Você poderia, nesse caso do sistema de saúde, escrever assim: no entanto, é nítido que os órgãos estatais brasileiros não refletem a teoria desse pensador, uma vez que o sistema de saúde público não se mostrou capaz de garantir atendimento a todos os doentes. Viram como é simples a lógica por trás desse processo argumentativo? Agora, para o nosso segundo exemplo, nós vamos partir desse mesmo raciocínio, porém por um caminho diferente. Na teoria da instituição zumbi, de Bauman, o sociólogo faz uma analogia entre o comportamento dos corpos zumbis com as instituições estatais. Veja só como você poderia desenvolver essa ideia. Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, as instituições que, apesar de manterem a sua forma e todo o seu aparelho burocrático, são incapazes de cumprir as suas funções, podem ser designadas como instituições zumbi. Só que percebam aqui que a relação dessa teoria com o Estado brasileiro é diferente. Nesse caso, você não vai fazer uma oposição, você vai fazer uma analogia, uma comparação. Dessa forma, você vai inferir que as instituições estatais não estão conseguindo cumprir os seus deveres para garantir o bem-estar da população. Você poderia, pensando novamente no cenário da saúde pública, escrever assim: de modo análogo, percebe que as instituições nacionais possuem um comportamento semelhante ao descrito pelo sociólogo, haja vista que no atual cenário pandêmico, as unidades de saúde não foram capazes de atender todos os doentes. Entenderam a diferença entre os dois? Ao final, eles chegam à mesma conclusão, porém por caminhos diferentes. Um traz a ideia de oposição, outro propõe uma comparação. Com esses dois repertórios, você vai poder criticar a postura do Estado em qualquer tema. Agora vamos pensar na sociedade e em como ela poderia ser avaliada. Como nós vimos na aula passada, a análise da sociedade pressupõe um raciocínio um pouco mais sofisticado, porque ao mesmo tempo que ela causa os problemas sociais, ela também sofre as consequências desse problema. Por isso, para pensar no par de repertórios socioculturais, nós temos que levar isso em consideração. A sociedade é normalmente responsável pelos problemas sociais à medida que os ignora e não faz nada para mudar a realidade. Como se esses problemas tivessem se tornado cotidianos, triviais, banais. E é exatamente sobre isso que nós vamos discutir a respeito do repertório que eu trouxe de exemplo para vocês. A teoria da banalização do mal, da filósofa judia Hannah Arendt. Essa estudiosa viveu durante a ascensão do nazismo na Alemanha e sofreu diretamente os impactos do Holocausto. Naquele momento, ela percebeu que a sociedade alemã não se aterrorizava com as crueldades exercidas pelo partido nazista contra os judeus, porque esse tipo de conduta perversa já havia se tornado tão comum a ponto de não chocar mais as pessoas. Dessa maneira, todos os crimes contra os judeus e outras minorias permaneceram impunes durante quase todo o período da Segunda Guerra Mundial. Mas você deve estar pensando: o que o contexto de passividade dos cidadãos alemães durante o nazismo tem a ver com os problemas da sociedade brasileira? Bem, essa teoria da banalização do mal pode se estender para vários domínios e ser aplicada além desse já cruel exemplo aqui descrito. Imaginem comigo outra situação: moradores de rua pedindo esmolas para se alimentar. Embora esse seja um problema extremamente grave, ele ainda está presente quase em todas as cidades do país e em grandes quantidades. Se o cenário não fosse esse e menos pessoas morassem nas ruas, quando aparecesse alguém nessa situação pedindo esmolas para você, você ficaria chocado e com certeza contribuiria para que essa pessoa pudesse comprar algo para comer. No entanto, como são muitos nessa condição e você sozinho não é capaz de ajudar a todos, você se vê de mãos atadas e, na maior parte das vezes, não fica indignado diante dessas situações.
Veja só como a banalização do mal, na verdade, está presente no nosso cotidiano a todo momento. Somos nós que temos que nos esforçar para poder ver isso. Outro autor que trabalha na mesma linha da Hannah Arendt, porém escrevendo de uma perspectiva mais recente, é o professor israelense Yuval Noah Harari. Esse autor ficou famoso pelo lançamento do seu primeiro best-seller, a obra Sapiens, uma breve história da humanidade, cujo sucesso foi confirmado por leitores como o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e várias outras personalidades. Mas em outro livro, nesse caso a obra 21 lições para o século XXI, o autor afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Nesse sentido, ele dialoga perfeitamente com a filósofa alemã, de modo que ambos podem ser usados da mesma maneira. Na primeira, ressalta-se a gravidade do problema. No segundo, a passividade da população. Logo, vocês poderiam escrever assim: a despeito da obra 21 lições para o século XXI, do professor israelense Yuval Noah Harari, pode-se inferir que a população adota uma postura passiva e apática porque é incapaz de perceber os reais problemas do mundo. Já para Hannah Arendt, você poderia seguir o mesmo caminho, fazendo assim. Consoante a teoria da banalização do mal da filósofa judia Hannah Arendt, a sociedade torna-se omissa diante dos malefícios dos problemas cotidianos, o que contribui para a banalização de tais atos nocivos. Percebam como eles caminham juntos, apesar da pequena sutileza que envolve o enfoque de cada um. Depois de revelados os 2 pares de repertório para cada um dos núcleos de tese que você vai desenvolver nos parágrafos de argumentação, você está preparado para qualquer tema do Enem. Mas, como eu havia dito no começo da nossa aula, eu vou trazer aqui um par de repertórios para relacionar com o papel da mídia e da escola. Para criticar o caráter manipulador e alienador dos órgãos midiáticos, é imprescindível lembrar a obra 1984 do escritor George Orwell, no qual é descrita uma ditadura e todas as consequências negativas desse sistema de governo. Na construção desse cenário político está presente o Ministério da Verdade, o qual nada mais é do que um departamento de imprensa e propaganda imbuído da função de manipular e alienar a população, invertendo os fatos que pudessem colocar o povo contra o governo. Vejam como isso já faz uma analogia perfeita com a postura de muitos órgãos midiáticos no país, os quais, apesar de não servirem a um governo ditatorial, controlam as mentes da maior parte da população. Agora, vamos analisar o papel da escola. Bem, as instituições educacionais são responsáveis pela formação dos cidadãos brasileiros, de modo que a sua função esteja relacionada com o futuro do país. Por isso, é importante a gente lembrar de uma célebre frase do filósofo alemão Immanuel Kant, o qual afirma que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Com essa citação, você consegue relacionar qualquer tema que apareça no Enem, desde que o foco da sua argumentação esteja centrado na importância do sistema escolar na construção do nosso país. Aqui, nós estamos discutindo a base de formação da sociedade brasileira. Sem uma educação de qualidade, conclui o filósofo, é impossível que exista qualidade de vida para os adultos, uma vez que os estudos são responsáveis por formar profissionais que podem melhorar a vida de toda a população. Todo país que investe em educação está investindo no seu futuro. Bem, agora sim estamos com todas as armas em mãos para escrever os nossos parágrafos de desenvolvimento e argumentar com eficiência. Você pode escolher a sua tese mediante a problematização da postura do Estado, da sociedade, da mídia ou da escola. Em todos os casos, você tem exemplos de repertórios que vão te ajudar a escrever sobre qualquer tema. Mas espere um pouco. Você deve estar se perguntando: não são necessários mais repertórios? Até agora eu só trouxe exemplos para os seus parágrafos de desenvolvimento. Mas e na introdução? Bem, no parágrafo introdutório é o momento que você tem mais liberdade na escolha do repertório. Pode ser um filme ou uma série de que você goste muito, ou até mesmo uma canção. O que importa é que deve estar relacionado com o tema. Mas se você quiser uma dica para um repertório que seja funcional no parágrafo de introdução e que sirva para qualquer tema, eu vou te mostrar a Constituição Federal de 1988. Ela é ampla o suficiente para lidar com todos os problemas do nosso país. E com isso, você está preparado para enfrentar a prova do Enem.
mas eu ainda sinto que está faltando alguma coisa. Eu ainda não dei nenhum exemplo de repertório literário, eu amo literatura, principalmente literatura brasileira. Por isso, aqui vai uma indicação exclusiva do professor Murilov. Leia o livro Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. Essa obra é um perfeito retrato dos principais problemas do Brasil. Eu mesmo já identifiquei mais de 20 temas de redação que podem ser usados a partir da leitura dessa obra. Mas para não estendermos muito a nossa aula, eu vou indicar aqui para vocês assistirem o vídeo no meu canal do YouTube, em que eu trato da análise desse livro focando em redação. O canal se chama Murilov Poesias e o título do vídeo é Como Vidas Secas pode te salvar em redação. Depois dei uma conferida lá. E para finalizar, nós vamos encerrar falando do repertório sociocultural da conclusão. Bem, ele vai aparecer somente na última frase, porque no parágrafo de conclusão você tem que focar mais na proposta de solução. Aí, ao final, você escreve algo como isso. Concretizadas essas medidas, será possível que o Brasil cumpra as prerrogativas constitucionais e melhore a qualidade de vida dos cidadãos. Ou ainda, somente assim que o Brasil deixará de ser um triste reflexo da realidade descrita por Graciliano Ramos em Vidas Secas. Vejam que se trata de um período curto, mas que garante a circularidade da sua redação, porque ele conecta o final com o início do texto. Bem, na próxima aula nós vamos falar de um assunto muito importante, a comprovação dos seus argumentos. Mas antes disso, é fundamental que você escreva a nossa quarta proposta de redação e leia o quarto capítulo do nosso livro. Lembre-se que a prática é o único caminho para poder evoluir em redação. Por isso, mãos à obra! Nos vemos na próxima aula. Fica aqui um grande abraço do Murilov e até a próxima!